A paralisação do mercado, causada pelo coronavírus, ameaça as micro e pequenas empresas brasileiras. Dependendo do tipo de negócio, uma boa alternativa para contornar a baixa nas vendas é o atendimento em domicílio, o famoso delivery. Por isso, separamos 5 dicas para o seu serviço de entregas. Capriche no atendimento. É preciso falar de maneira clara e objetiva, saber ouvir e conhecer bem a empresa para oferecer as melhores soluções possíveis. E tente manter os dados dos clientes atualizados para oferecer a cada um deles um atendimento personalizado. Cumpra os prazos de entrega. Trabalhar com entregas é lidar com expectativas. Além de rapidez, os clientes querem previsibilidade. É melhor informar um tempo de entrega que você pode cumprir do que prometer velocidade e deixar o freguês esperando. Diversifique os meios de pagamento. Além de dinheiro, ticket, cartões de crédito e de débito, o pagamento por dispositivos móveis é cada vez mais popular. Se informe sobre como incluir essa modalidade de compra na sua empresa e esteja preparado para os seus clientes. Ofereça horários flexíveis. As restrições causadas pelo coronavírus podem criar demandas em horários alternativos. Fique atento aos custos e reajuste seus horários de acordo com o movimento. Para terminar, divulgue a novidade. A internet é crucial na comunicação dos pequenos negócios. E em tempos de reclusão, ela é mais importante do que nunca. Por isso, o Sebrae separou um curso online gratuito para te ajudar a construir e monitorar a estratégia de marketing digital do seu negócio. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você, internauta que é fã de esportes, estamos então estreando hoje aqui no seu IBTV o programa de esportes. Vai ser o programa mais bacana, com certeza, de todo o Facebook, de toda a internet. Muita coisa boa vai rolar aqui, hein? Nós vamos falar primeiro giro pelo mundo, falar do Ronaldinho Gaúcho. Lembra do Ronaldinho Gaúcho? Não esquecemos dele, né? É verdade. Nós vamos falar alguma coisa dele também. Fórmula 1 e depois vamos falar do Campeonato Paulista, que retorna na próxima semana, e tem novidade por aí também na Série A2 do Paulistão. E depois o setor regional do nosso esporte, São Pedro do Turvo, Santa Cruz do Rio Pardo, que temos aí os campeonatos infantis rolando, parados, mas que devem retornar em breve nos estádios, já que o pessoal está ansioso. Inclusive, tem aí uma conversa com o secretário municipal de esportes de São Pedro do Turvo. Vamos então com o giro pelo mundo, falando então primeiramente do Jack Charlton. Você pode não conhecer o Jack Charlton, mas ele morreu e não vai conhecer mais, porque ele faleceu na última sexta-feira, aos 85 anos. O anúncio foi feito pelos seus familiares por meio de um comunicado e reforçado pelo Leeds United, clube em que Charlton foi ídolo. Campeão mundial pela Inglaterra, ele é irmão mais velho do Bob Charlton, hoje 82 anos, que também foi uma outra lenda do futebol inglês. Também campeão mundial em 66. Jack fez história no Leeds, onde jogou por mais de 20 anos, entre 52 e 73. Ele foi o jogador que mais atuou pelo clube, 773 aparições, e colecionou títulos: o Campeonato Inglês, a temporada 68-69, Copa da Inglaterra 71-72 e da Copa da Liga Inglesa 67-68. O zagueiro tem 96 gols marcados pelo Leeds e é o 9º maior artilheiro da história do time no norte da Inglaterra.
Aos 85 anos, após uma longa doença, afirmou o Clube Nota, ele se tornou um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Pela seleção inglesa, o Big Jack, como era apelidado, disputou 35 jogos, anotou 6 gols, tendo participado das Copas do Mundo de 66 e 70. Eleito o melhor jogador do futebol inglês em 66. Parece pouco gol, mas ele era zagueiro, ele não era atacante. Então até que, né, o nosso colega aí marcou bastante gols, né? Então o Jack Charlton. E uma dupla de irmãos sendo campeão mundial realmente não é coisa assim muito comum, né? E o Ronaldinho Gaúcho, depois de muito tempo, a gente até esqueceu do Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho, nós esquecemos dele, né? Mas tá preso no Paraguai. Eu vivi para ver isso, hein? Alguém sendo preso no Paraguai por falsificação de documento. Mas é por aí mesmo. O craque e seu irmão Assis, que é agente do jogador, seguirão em prisão domiciliar num hotel de luxo. Mas aí também, né, cá entre nós, hein, ficar preso num hotel de luxo, até eu ficaria. Tudo pronto ali, sendo servido, né? Bom, enfim, né? Mas não vai ser agora que o Ronaldinho Gaúcho deixará o Paraguai. Ele teve o recurso negado pela 4ª Câmara do Tribunal de Recursos da última sexta-feira, impedindo assim uma liberação antecipada dele e do irmão Assis, preso por documentação falsa no Paraguai. A decisão confirma o que vinha sendo decretado anteriormente. Em março, a juíza Clara Ruiz Dias decretou que os irmãos continuariam presos. Na ocasião, o promotor Osmar Legal, que pediu a prisão preventiva, afirmou que havia risco de fuga e que o Brasil não extradita seus cidadãos. Tá aí, então, a fama brasileira, né? Se tiver alguém por aqui preso, fica. A Câmara rechaçou facilmente o pedido de defesa, até por considerar inadmissível a reversão da prisão para regime domiciliar, já que os irmãos estão confinados, como eu já disse, num hotel de luxo. Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis foram presos em Assunção, no Paraguai. A ação no hotel Sheraton foi realizada por ordem de Milko Valoniti, juiz criminal de garantias, a pedido da Procuradoria-Geral. A atitude foi tomada para evitar que os dois possam sair do país depois da decisão e que ambos continuarão sendo investigados por usar, pasmem, documentos falsos, sendo que não havia nem necessidade de passaporte para se visitar o Paraguai, né? O ex-jogador e o irmão foram encaminhados para o agrupamento especializado em Assunção para aguardar o andamento do processo. A ordem de detenção foi cumprida, foi o que disse Gilberto Fleitas, chefe da unidade de investigação da Polícia Paraguaia. A prisão contou ainda com participação de Osmar Legal, fiscal da unidade de lavagem de dinheiro do Paraguai. O juiz Milko Valinotti havia rejeitado o pedido apresentado pelo Ministério Público para livrar os irmãos, que não estariam diretamente envolvidos no caso. Os promotores Federico Delfino e Alicia Sabrisa, encarregados de investigar o uso de documentos de conteúdo falso, solicitaram uma saída processual de Ronaldinho e Assis, mas eles permanecem presos no Paraguai. Aí então o Ronaldinho Gaúcho, está vendo a foto aí do Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira. Hoje ele está usando não está usando o uniforme listrado, porque afinal de contas está no hotel, né? Mas deveria estar. Vamos falar então da Fórmula 1. Domingo tivemos o Grande Prêmio na Estíria, em Spielberg, na Áustria. Aliás, a Fórmula 1 teve que também se reformular totalmente por causa do coronavírus, né? O que acontece? Tínhamos corrida durante o ano todo, porém, este ano está bem restrito, teremos aí alguns grandes prêmios. O do Brasil está para ser confirmado no dia 15 de novembro. E foi o segundo grande prêmio da Fórmula 1, onde Lewis Hamilton venceu de ponta a ponta. Em segundo ficou Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na sua equipe. Em terceiro, Verstappen. Quarto ficou Alexandre Albon. Quinto, o Lando Norris. Em sexto lugar, o Sérgio Pérez. Sétimo ficou Lance Stroll. Oitavo, o Ricciardo. O nono, Carlos Sainz. E o décimo, Daniel
Kuwait, o nome do rapaz aqui é complicado, mas deu para sair. O Valtteri Bottas é o líder do campeonato mundial, marcou 43 pontos nas duas corridas. O segundo colocado é o Lewis Hamilton, ambos são da Mercedes. O Hamilton tem 37 pontos. O terceiro colocado é o Lando Norris, da McLaren, com 26 pontos. E o Charles Leclerc, da Ferrari, é o quarto colocado, com 18 pontos. O outro piloto da Ferrari, o Sebastian Vettel, é o 14º com apenas um ponto marcado nas duas corridas. Detalhe, Vettel e Leclerc na segunda volta já se tocaram, um perdeu o bico do carro, outro perdeu a asa traseira e acabaram aí desistindo, abandonando o Grande Prêmio então da Áustria. Classificação dos construtores: primeiro Mercedes, soma-se os pontos dos pilotos, 80 pontos. McLaren vem em segundo com 38, Red Bull tem 27, é o terceiro. Racing Point tem 22 pontos, é o quarto colocado. Em quinto lugar a Ferrari, só 19 pontos. Em sexto a Renault com 8, em sétimo AlphaTauri da Honda com 7, oitavo a Alfa Romeo 2 pontos. Williams, Haas e Alfa Romeo Williams e Haas apenas não somaram pontos. Próximo Grande Prêmio, próximo domingo, Grande Prêmio da Hungria em Hungaroring, mais uma vez, e na sequência, depois só em agosto, aliás, né, dias 2 e 9, teremos na sequência Grã-Bretanha em Silverstone, e depois, no dia 9, mais um Grande Prêmio em Silverstone, comemorando os 70 anos da Fórmula 1. Como eu já havia dito, o Grande Prêmio do Brasil está para ser confirmado em Interlagos no dia 15 de novembro. Muito bem, vamos então agora falar do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista que retorna no próximo dia 22. Daqui a pouquinho nós teremos um ídolo da Santa Cruzense aqui, o Regis, conversando com a gente, ele que tem uma carreira aí de muito vitoriosa, né? Acabei de ver umas fotos dele agora há pouco aqui, troféu para tudo quanto é lado no Brasil, hein, Regis? Que é isso, hein? Não é fraco não. Depois nós vamos conversar com detalhes com o Regis a respeito dessa longa carreira, desses clubes onde ele jogou, eu que tenho acompanhado bastante, Palmas do Tocantins, Gurupi, entre outros aí, né? Tô mais ou menos inteirado. Campeonato Paulista, então, que retorna no dia 22. Em coletiva de imprensa, realizada no início da tarde da quarta-feira passada, o governador de São Paulo, João Dória, sinalizou de forma positiva o protocolo apresentado pela Federação Paulista de Futebol. Com isso, o Paulistão retorna no dia 22 de julho, quarta-feira que vem. Segundo o governador, o Comitê de Saúde aprovou, em conjunto com a assistência médica da Federação Paulista de Futebol, para o novo protocolo do Campeonato Paulista de Futebol. Jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam fase amarela no Plano São Paulo e sem presença de torcida. Isso foi o que o governador disse. Detalhe é que na tabela da própria Federação Paulista ainda não se tem quais são essas cidades e exatamente as datas dos jogos. O que eu sei é que quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians lá no estádio do Corinthians, né? E já retornando aí no campeonato. Por fim, Dória também falou dos protocolos a serem seguidos. Em junho, o governo preparou os protocolos e entregou para a federação e para os clubes. As equipes precisam fazer testes regulares em jogadores e comissão técnica para voltarem aos treinos. O protocolo estabeleceu o uso de máscara, medição de temperatura e limitação de pessoas. A federação agiu de forma correta e plena, atendendo o centro de contingência do Covid-19. Parabenizou ainda o presidente Reinaldo Carneiro de Barros por ter seguido de maneira correta o que foi estabelecido. Segundo aí a Federação Paulista, vai ter uma série de medidas para que ninguém contraia o vírus jogando futebol, né? Eu tenho visto os jogos do Campeonato Carioca, até interessante. A comissão técnica no banco de reservas, os jogadores reservas, todos eles de máscara. Obviamente que os jogadores não estão usando máscara para jogar, né? Seria muito esquisito não jogar com máscara, né? Além de atrapalhar um pouco a respiração. Cá entre nós, eu que diga que eu já me sufoco um pouco ali, a máscara, a gente na rua, imagina correndo. Você tá doido, né? Mas tudo bem. O futebol está voltando. O futebol está voltando. Segundo o Reinaldo Carneiro de Barros,
presidente da Federação Paulista, em nenhum momento faltaram atenção, diálogo e harmonia entre o futebol de São Paulo, clubes e autoridades do estado e municipais. O futebol de São Paulo vai continuar respeitando vidas e cumprindo rigorosamente os protocolos apresentados. Segundo o Reinaldo Carneiro de Barros, tem a convicção que vai continuar junto e dando exemplo, sempre preocupado com a saúde de todos os envolvidos durante o retorno. Só que tem um detalhe, né? Já aproveitam, pedem para a PM, principalmente em cidades maiores que serão sede destes jogos, eles pedem para o General Campos, da PM, o apoio preventivo para evitar a aglomeração dos torcedores nos arredores do estádio. Porque não terá venda de ingressos, ou seja, não terá público nos jogos. Inclusive, no Campeonato Paulista da Série A2, a Federação Paulista promete auxiliar os clubes mandantes que deverão se deslocar dos seus municípios, caso esses ainda estiverem na zona vermelha, lá não tiver condições de realizar os jogos por causa do vírus, eles terão que se deslocar. A federação promete aí uma ajuda. Lembrando que o governador de São Paulo vinha sofrendo pressão para a retomada do futebol no estado desde a sua declaração, entre aspas, proibindo a realização do Campeonato Brasileiro com data prevista para começar no dia 9 de agosto, antes do término do Paulistão. Desde então, vem sendo rebatido pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Com liberação por parte do governador, a Federação Paulista se reuniu na quinta-feira com os clubes participantes para alinhar a temporada do torneio, que precisará ainda de 6 rodadas. São 2 rodadas da primeira fase, depois 2 nas quartas, uma na quarta de final, uma na semifinal e 2 nas semifinais do campeonato. Então aí o campeonato ainda restando 6 rodadas para definir tudo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto que ameaçava entrar na justiça para evitar o rebaixamento. Isso já foi descartado pela federação e pelos clubes, pela maioria dos clubes. Teremos sim rebaixamento e tem aí vários clubes que estão ameaçados pelo rebaixamento. Pela final do Paulistão, o mandatário também esclareceu uma polêmica em clima de conflito de datas entre final de Paulistão e início do Campeonato Brasileiro. Como é esperado, Reinaldo garantiu que esta questão só será resolvida no seu devido momento. Primeiro tem que saber quem é que vai fazer essa final. Depois, resolver qual é a situação, já que o Campeonato Brasileiro deve começar exatamente na final do Campeonato Paulista. Mas não está sendo sequer analisada a possibilidade de eventos com aglomeração de pessoas, como eu já disse anteriormente. Enquanto não se tiver um tratamento cientificamente comprovado, vacina ou qualquer outra coisa, não se terá jogos com torcida. Isso não entra na pauta. Isso quem disse foi o senhor João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência. Ou seja, não é nem a Federação Paulista que está falando isso, né? A federação pode falar do campeonato, mas não pode falar de aglomeração, não pode falar do vírus. Afinal de contas, isso aí faz parte do setor de saúde do estado e, pelo visto, está trabalhando em conjunto com a Federação Paulista de Futebol para que o campeonato retorne. Próxima quarta-feira vamos sair falar dos jogos que irão aí então retornar para o Campeonato Paulista. Não se sabe o local ainda, só mesmo o jogo do Corinthians que já está definido. Os outros jogos vai depender de cada município. Água Santa e Mirassol, você está vendo aí na sua tela? Água Santa e Mirassol, Ituano e Ferroviária, São Paulo e Bragantino, Santos e Santo André, Internacional de Limeira e Oeste de Barueri, Ponte Preta e Novo Horizontino, Botafogo e Guarani e o derby no estádio do Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Vamos conferir a classificação, vamos falar um pouquinho dela. Grupo A, o Santos tem 15 pontos, é o primeiro. Oeste já está quase classificado o Santos. Oeste tem 10 pontos, está ao lado do Água Santa, que também tem 10 pontos, e a Ponte Preta é o quarto colocado com 7 pontos. Ponte Preta vive uma situação engraçada, pode classificar nessas 2 últimas rodadas e pode ser rebaixada também, vai depender do seu comportamento nessas 2 rodadas. O grupo B,
Santo André com um pé nas quartas de final, lidera com 19 pontos, uma vitória a mais que o Palmeiras, o segundo colocado, que tem 19 pontos também. O Novo Horizontino é outra situação interessante também, tem 16 pontos e pode ser eliminado nesta fase do Paulistão sem ter perdido nenhum jogo. Basta que Palmeiras e Santo André vençam os seus jogos e o Novo Horizontino não perca. O quarto colocado, Botafogo, já está ameaçado pelo rebaixamento. Pelo grupo C, o São Paulo lidera com 18 pontos, esse sim matematicamente classificado. Mirassol é o segundo com 16, briga com a Inter de Limeira mais atrás com 11 e Ituano com 10 pontos. No grupo D, o Bragantino é o primeiro colocado com 17 pontos, o Guarani tem 16, Corinthians e Ferroviária 11 pontos. Aí tem aquela classificação geral que não vale para nada na sua cabeça, só mesmo na sua rabeira, vamos dizer assim. Ameaçados pelo rebaixamento estão Inter de Limeira, Corinthians, Ferroviária, Oeste, Ituano, Água Santa, Botafogo e Ponte Preta. Esses matematicamente, né? O Corinthians vai precisar ganhar os seus jogos aí, torcer para tropeços principalmente de Botafogo, Água Santa, Oeste e Ituano, para não ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. O corintiano está aí com o coração na mão, não é verdade? Nós vamos falar agora então do futebol da nossa região, futebol da nossa cidade. Estava acontecendo então no ginásio de esportes Anisabras, até a paralisação por causa do vírus, né? A Copa Infantil, Copa Santa Cruz de futsal infantil. No futsal, garotada ali, são 3 categorias, 8 equipes em cada uma delas. Uma rodada já foi realizada. Eu digo uma rodada, foram mais, os jogos são realizados no ginásio de esportes aos sábados. Vão dizer, nossa, mas teve mais sábado, não foi só um. Sim, mas completou-se uma rodada. Cada equipe fez um jogo. No Sub-10, pelo grupo A, o Pac-Bol da cidade de Ourinhos venceu Fartura por 4-1 e São Pedro venceu Santa Cruz por 6-4. No grupo B, o Icaiçara, gostam de goleadas? Icaiçara venceu a equipe de Timburi por 12-0. Itaquarituba venceu o Espírito Santo por 11-0. Então o Icaiçara está em primeiro lugar aqui por um golzinho só no saldo de gols. No Sub-12, no grupo A, Santa Cruz venceu São Pedro por 13-4 e Pac-Bol e Fartura ficaram no empate em 2-2. Santa Cruz tem 3 pontos, é o líder, Pac-Bol e Fartura 1, São Pedro não somou pontos. No grupo B, Espírito Santo venceu a equipe de Itaquarituba por 5-3 e Timburi e Icaiçara ficaram no empate em 4-4. Na categoria Sub-14, o Pac-Bol lidera com 3 pontos ganhos, venceu Fartura por 2-1. São Pedro e Santa Cruz realizaram um jogo emocionante e ficou tudo igual em 6-6. 12 gols num jogo só e ficou 6-6. Mas se gosta de goleada, nós vamos falar de goleada ainda. Taquarituba e Espírito Santo, jogando pelo grupo B dessa categoria, Taquarituba venceu por 18-0. Isso mesmo. Eu não estou variando aqui não estou com coronavírus não. 18-0. E o Icaiçara venceu o Timburi por 8-2. Nós aguardamos então, nós vamos ainda entrar em contato ainda com o pessoal da Secretaria Municipal de Esportes de Santa Cruz. Nós não fomos ainda, mas eu vou atrás deles ainda para saber como vai ficar isso. Quando retorna e como está ficando os treinos das equipes de Santa Cruz para este evento. É claro que a última notícia que eu tive foi que por enquanto estava tudo parado. Mas como o tempo já passou algum tempo, já passou quase 15 minutos, então eu acho que podemos ter novidade aí. Eu vou falar agora da Copa São Pedro de Futebol Infantil. Isso é no campo, nós não vamos mudar não só de cidade, mas de modalidade. Vai sair da quadra e vamos para o campo. Sub-11, também são 8 clubes divididos em 2 grupos com 4, em 3 categorias. No Sub-11, Alvinlândia venceu Manduri 4-0, lidera o grupo. Espírito Santo venceu Ribeirão Claro por 2-1, é o segundo colocado. No grupo B, Campos Novos venceu São Pedro 6-1, goleando aí os donos da casa. E o Calçu venceu Ribeirão do Sul por 2-1.
Pelo Sub-13, Manduri goleou Alvilândia por 16-0. Também não estou variando não, viu? É 16 mesmo. 16-0. Ribeirão Claro e Espírito Santo ficaram no empate em 2-2. Pelo grupo B, Ribeirão do Sul venceu a equipe de Ocauçu por 4-1 e São Pedro venceu Campos Novos por 2-1. Pelo Sub-15, tudo igual. Alvinlândia e Manduri empataram em 1-1, Ribeirão Claro e Espírito Santo empataram em 0-0. No B, a equipe de Ribeirão do Sul venceu Ocauçu 2-1, São Pedro e Campos Novos ficaram no empate em 1-1. E sobre o esporte, em São Pedro do Turvo, quem tem mais detalhes, quem tem maiores detalhes é o secretário municipal de esportes de São Pedro do Turvo, Giovanni Gonçalves, com quem eu conversei esta semana. A pandemia do novo coronavírus não atrapalhou só o mundo todo, não. Todos os setores, todos os países, estados e municípios também. São Pedro do Turvo não é diferente. Afinal de contas, o esporte aqui é bem ativo. Tem campeonato de tudo quanto é coisa aqui. Na realidade, o esporte aqui em São Pedro é muito incentivado. Mas, nesse período, como será que está se virando aí a Secretaria Municipal de Esportes? Estou ao lado aqui do secretário municipal de esportes, Giovanni Gonçalves. Giovanni, conta pra gente aí o que a Secretaria tem feito nesse período de pandemia. Nesse período de pandemia a gente teve que reinventar, né? Na realidade, não podendo ter aglomerações. A gente criou o projeto Online Esportes, que é um projeto que a gente está trabalhando na página da Secretaria de Esportes no Facebook e também nas redes sociais, onde a equipe vem gravando aulas para ser alimentadas, brincadeiras. Já tivemos vários desafios também, valendo sorteios para estimular a nossa galerinha, nossos alunos que tanto são queridos pela gente, tanto teve junto com a gente nesses longos anos aí que a gente está nesse projeto. E então, como é bem ativo, a gente pensou, mas como é que vai parar nesse momento, né? Então a gente teve essa ideia de fazer esse projeto online, conversamos com o prefeito, que também é um incentivador da gente, da prefeitura, e ele falou assim, então vamos lá, vamos desenvolver. Sentamos, fizemos uma reunião com os professores da secretaria, e eles na hora toparam e estão se reinventando também. A cada dia é gravado uma aula, uma brincadeira, um desafio, alimentado o sistema, onde que a gente está buscando essa interação. Claro que não é a mesma coisa de presencial, claro que não é a mesma coisa você estar com um aluno ali, mas é um momento da gente reinventar, é um momento da gente buscar alternativas nesse momento de pandemia para a gente estar chegando até os nossos alunos. Então esse é o nosso projeto que a gente está desenvolvendo, até se tem uma posição dos governos, como que vai se voltar. Claro que aqui era muito ativo, a gente tinha campeonato ao longo de todo o ano, com várias modalidades também nos projetos. Então, para a gente está tentando criar uma forma alternativa para estar desenvolvendo o esporte, para não estar parando e continuando a caminhada. Parando, mas teve uma corrida virtual, né? Como é que funcionou essa corrida, Giovanni? Foi algo bem interessante que a gente viu em outras cidades maiores, assim, a gente se adaptou para o nosso município. Que no mês de aniversário do município, que foi realizado em maio, no dia 29 de maio, a gente fazia um calendário extenso com várias atividades pela secretaria, que era a realização. Então a gente pensou, poxa, o mês de maio tá meio assim, a gente buscou essa alternativa e se adaptou. Na realidade não era uma corrida, não é um desafio. Na realidade, assim, era uma coisa, um incentivo à prática esportiva, né, nesse momento em si. Você está incentivando as pessoas a estar praticando, a fazer exercício nesse momento difícil. Então o que a gente fez? A gente buscou parceiros do município que são corredores também, buscou a Secretaria de Esporte, os professores, sentamos, reunimos, conversamos, vamos fazer. De princípio era um negócio para o município, aí teve essa ideia de vamos abrir para as outras pessoas do município, de outras cidades. Então o que a gente fez? Para o município a gente dava uma medalha personalizada para a pessoa, estimular a pessoa. E para as pessoas de fora, via e-mail ou WhatsApp, a gente enviava um certificado todo com o nome personalizado. E foi um negócio que para a nossa satisfação, expandiu para o Brasil inteiro. Pessoas do Ceará, pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro participaram com a gente. Como toda a região abraçou isso, os amigos de Santa Cruz do Rio Pardo também participaram com a gente, amigos de Ourinhos, de Alvilândia, amigos secretários abraçaram essa causa com a gente. E pessoas também que moravam no município, hoje estão morando fora, fizeram esse desafio, essa atividade nesse dia, que na realidade, como a gente sempre diz, era no seu tempo,
no seu jeito, podia ser numa esteira, mas que você estivesse fazendo a atividade física, se você estivesse fazendo um exercício físico nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, a gente está sem a máscara para poder conversar com você, mas daqui a pouquinho a gente já vai se mascarar de novo aqui, né, Giovanni? Me conta uma coisa, você teve um problema aí com o prédio da secretaria, né? Agora tá bonitinho e tudo, mas parece que teve um problema sério aí, né? É um problema que assim, a ação do tempo, né, a ação do vento, da chuva, ocasionou que a gente, por 2 vezes já, a secretaria foi destelhada. Mas aí com a graça de Deus e com o apoio total da prefeitura, com recurso próprio, hoje a gente está com a secretaria novinha novamente, com os vestiários todos reformados, para quando voltar o pessoal, a gente ter uma estrutura melhor para estar continuando os campeonatos, para os pessoal estar utilizando os vestiários, os banheiros, como também estamos fazendo algumas melhorias no nosso estádio municipal, como fazendo a pintura dos muros, a parte interna já foi realizada, agora estamos na parte externa, temos o pensamento de pintar a nossa arquibancada, como a gente diz, para deixar quando o povo, os esportistas, né, que gostam, os amantes do esporte, está um espaço bem legal. E também como outras obras que a gente está realizando também, como a pintura da quadra da Água Suja, e com a graça de Deus também o prefeito municipal ganhou um recurso de R$150 mil, que já vamos agora iniciar uma obra lá que vai fazer uma reforma total, e também vamos fazer um vestiários novos lá que não tinha vestiário, a gente vai fazer vestiários, tudo para quando tiver jogos dar um aconchego. Então a gente está buscando essas alternativas para quando voltar também a gente está com qualidade, não está parado, né? A gente está tentando buscar as alternativas mesmo para continuar o esporte de São Pedro do Turvo. Falando então agora do futebol. O futebol aqui eu sei que está acontecendo, quer dizer, não está, mas era para estar acontecendo o futebol das crianças, né? O futebol infantil, e também no bairro Sapecado, os veteranos. Como é que está funcionando? Está tudo parado e você tem assim uma previsão de volta ou algum tipo de protocolo que vai ser estudado para isso? É uma pergunta interessante que, assim, esse é um fato que a gente paralisou devido a que não pode ter aglomerações, mas claramente que a gente queria estar com o campo lotado de crianças, praticando, com o campeonato infantil já estava na fase final, nessa fase agora, o campeonato lá do Master do bairro Sapecado também já estava na fase final, fosse nesse período já, só que é o momento agora da gente vai ter que estudar, porque a gente está vendo já os campeonatos de televisão voltando, só que a gente tem que viver a realidade do município e viver a realidade dos municípios vizinhos que também participam do nosso campeonato. Então é um momento que a gente vai ter que esperar primeiramente o posicionamento do governo, dos governantes, para a gente criar uma estratégia de como que vai voltar, mas claramente que a gente quer voltar ainda esse ano com nossos campeonatos, que sempre foi praticado em São Pedro do Turvo, mas é um momento que a gente vai ter que buscar algumas alternativas, até claramente junto com a Secretaria de Saúde, com outras secretarias, no momento que os governos falam assim, pode voltar, já está tudo tranquilo, e também a gente não quer colocar ninguém em risco, né? É um momento que a gente quer, sim, voltar, mas também não colocar ninguém em risco, nenhum atleta, nenhuma criança, nenhum praticante de esporte. Com certeza, e a gente só tem que torcer, né? Torcer para acabar tudo isso, para retornar ao esporte, retornar, que a gente sabe da sua competência aqui em São Pedro, movimenta não só São Pedro, mas a região toda, né? Com os campeonatos que vocês promovem através da Secretaria Municipal de Esporte. Giovanni, muito obrigado e conte com a gente. Eu que agradeço o espaço para estar falando do esporte, agradeço toda a equipe da Secretaria de Esporte, que são parceiros da gente aí, na realidade são amigos que gostam do esporte, que trabalham na Secretaria de Esporte, que aceitaram esse desafio de fazer esse projeto online para nossas crianças, dizer para as crianças, para todos os nossos alunos que estamos com muitas saudades deles, que em breve, se Deus quiser, a gente vai estar retornando com tantos projetos como também com os campeonatos, e agradecer também à Prefeitura Municipal, que sempre foi um parceiro, um apoiador do esporte em São Pedro do Turvo. Tá, então, eu brinco muito com ele, né? Quase que eu falei agora, o ministro dos Esportes da República Federativa de São Pedro do Turvo, ou seja, o secretário de Esportes do município de São Pedro do Turvo, fazendo aí, realizando um excelente trabalho, agora aproveitando essa parada aí, para dar uma ajeitada também no campo, não só no futebol, na quadra, nas quadras municipais de São Pedro e também lá na quadra sintética, né, no campo sintético, na cidade de São Pedro do Turvo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A paralisação do mercado,
causada pelo coronavírus, ameaça as micro e pequenas empresas brasileiras. Dependendo do tipo de negócio, uma boa alternativa para contornar a baixa nas vendas é o atendimento em domicílio, o famoso delivery. Por isso, separamos 5 dicas para o seu serviço de entregas. Capriche no atendimento. É preciso falar de maneira clara e objetiva, saber ouvir e conhecer bem a empresa para oferecer as melhores soluções possíveis. E tente manter os dados dos clientes atualizados para oferecer a cada um deles um atendimento personalizado. Cumpra os prazos de entrega. Trabalhar com entregas é lidar com expectativas. Além de rapidez, os clientes querem previsibilidade. É melhor informar um tempo de entrega que você pode cumprir do que prometer velocidade e deixar o freguês esperando. Diversifique os meios de pagamento. Além de dinheiro, ticket, cartões de crédito e de débito, o pagamento por dispositivos móveis é cada vez mais popular. Se informe sobre como incluir essa modalidade de compra na sua empresa e esteja preparado para os seus clientes. Ofereça horários flexíveis. As restrições causadas pelo coronavírus podem criar demandas em horários alternativos. Fique atento aos custos e reajuste seus horários de acordo com o movimento. Para terminar, divulgue a novidade. A internet é crucial na comunicação dos pequenos negócios. E em tempos de reclusão, ela é mais importante do que nunca. Por isso, o Sebrae separou um curso online gratuito para te ajudar a construir e monitorar a estratégia de marketing digital do seu negócio. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, estamos de volta aqui ao meu lado, você já está vendo ele aí, né? O Regis Wenzel, ele que foi ídolo da Santa Cruzense aqui num passado não muito distante. Algumas conquistas, alguns gols, alguns não, muitos gols. O Regis que foi um dos artilheiros da Santa Cruzense na década de 2010. É isso, Regis? Muito boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. É verdade, tivemos uma boa passagem pela Santa Cruzense, né? E a gente tem um carinho muito grande por essa equipe, por essa cidade. Estamos residindo aqui desde 2009, né? Então... Era isso. A minha próxima pergunta, né? Qual foi o período que você trabalhou? Eu me lembro que eu retornei a Santa Cruz em 2010, já fundei o meu jornal, o meu site, e depois fiz algumas coberturas de jogos da Santa Cruzense. Estava lá o Regis fazendo gols e fazendo aquelas comemorações e tal. Regis, Santa Cruzense, você chegou a ser ídolo da equipe, do clube, do time, e conquistou aí algumas vitórias importantes. Cita para mim, na sua memória, aquele jogo que te marcou aqui em Santa Cruz. É verdade, em 2009 a gente teve uma passagem muito boa, né? Infelizmente nós não subimos por um ponto. Um jogo muito atípico lá em Leme, eu creio que todo mundo lembra. A gente precisava apenas de um empate. Tínhamos uma equipe muito, muito boa, muito coesa. Infelizmente acabamos perdendo o jogo lá, né? Mas quebraram o nosso ônibus lá. Foi uma guerra extra-campo que infelizmente a gente não conseguiu trazer o empate, que era o acesso, e nem a vitória, né? Mas um jogo que me marcou realmente foi no acesso, né? No acesso... em 2011, se eu não me engano, foi o nosso... Isso, nós tivemos o acesso em 2011, se eu não estiver muito enganado. Jogamos contra... O primeiro jogo do quadrangular foi contra o São Carlos, e a gente perdeu o jogo lá de 4-1. Todo mundo deu nosso time como que não ia subir, que ia ser o saco de pancada do quadrangular. E naquele momento a diretoria colocou o Aldo Cavalari de treinador, e esse gol lá me marcou. A gente perdeu de 4-1 o jogo. Esse gol me marcou porque foi o gol assim da esperança, sabe? Um gol que
a gente viu que não tinha nada perdido, que a gente poderia buscar o nosso acesso nos outros jogos que restavam, né? E graças a Deus, então, depois daquele jogo a gente conseguiu dar uma sequência muito boa, até que a gente depois tivemos o nosso acesso tão sonhado para a Série A2. Inclusive, esse jogo foi em 2011 mesmo, depois na volta aqui, Santa Cruzense acabou eliminando o São Carlos com um empate, se não me falha a memória também, 1-1 aqui em Santa Cruz, que o Santa Cruzense subiu e o São Carlos ficou de fora, né? Todo mundo achava que classificava o São Carlos e o São Carlos acabou continuando na Santa Cruzense, na segunda divisão, e a Santa Cruzense foi para a Série A3 naquele ano. Me recordo muito bem desse jogo. Se te marcou, me marcou também, né? Não foi o de São Carlos, mas foi o daqui de Santa Cruz. E fora, saindo da Santa Cruzense, você foi para onde? Para qual clube você foi? Depois da Santa Cruzense, em 2011, eu fui para o estado de Goiás, né? Fui jogar a primeira do Goiano, joguei no Morrinhos, a primeira divisão lá em 2012, aí no segundo semestre fui para o Trindade, em Goiás também, e no outro ano eu fui para o Itubiara também, em Goiás, fiquei, se eu não me engano, uns 4 anos seguidos lá em Goiás, no futebol goiano, jogando a primeira e a segunda divisão, jogando a Série D. E depois subi um pouquinho mais pro norte ali, fui pro Palmas, joguei também o estadual, depois voltei para Goiás, joguei no Anápolis, joguei bastante ali no estado de Goiás, um estado muito bom de jogar, me sinto muito bem ali. Não chegou a plantar tomate lá não, né? Não. Cantar música sertaneja? Um estado muito bom de jogar ali, um futebol muito bem jogado, sabe? Tem grandes equipes ali. Me sinto muito bem lá. E o ano passado também tinha voltado para o Morrinhos lá. E agora, por último, eu estava agora no Democrata, de Governador Valadares, ia jogar o Campeonato Mineiro. Aí tivemos essa pandemia, né? Também tive uma lesão. Mas agora, graças a Deus, estou recuperado. Fiz uma boa cirurgia com o doutor daqui, Rafael Cassiolato. A minha fisioterapeuta também é daqui, que é a minha esposa, né, Josiane Lamoso. Já fica tudo em casa. Tudo em casa, né? Graças a Deus. Um detalhe, títulos, creio eu que em Goiás você deve ter ganho os campeonatos por lá, que você participou. Sim, tivemos alguns acessos, tivemos o título ali com o Gurupi em 2016, e pude ser artilheiro do time também no campeonato estadual. Deus sempre vem nos honrando, né? Por onde a gente passa, Deus sempre nos marca com algo bom no clube, sabe? Um título, um acesso, uma artilharia. E o mais importante de tudo é você entrar num lugar, em qualquer trabalho que seja, e você sair e deixar as portas abertas, né? Isso eu creio que é primordial para o ser humano, para o homem, né? A gente tem que entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, né? Me conta uma coisa, aquele jogo que você, quando começa a recordar, você fica emocionado. Uma vitória aquela vitória que parecia tudo perdido, como você disse, o jogo contra o São Carlos, parecia tudo perdido, de repente consegue virar o jogo. O Regis teve aquela atuação perfeita nos últimos 5 minutos, virou o jogo e acabou aí vencendo ou empatando uma partida que estivesse praticamente perdida. Aquela que você se lembra de chegar a marejar os olhos. Eu creio que foi a final nossa. A nossa final em 2016, o primeiro jogo do estadual, eu estava suspenso, tomei até uma dura da minha esposa, só toma cartão amarelo e tal. Beleza, fiquei suspenso, empatamos 1-1 e a gente ia jogar o segundo jogo fora de casa. E a equipe adversária tinha vantagem do empate ainda. Começou o jogo, no aquecimento na verdade eu vinha tratando meu posterior para jogar, tratava e jogava de domingo, fazia fisioterapia, aí ia só pro jogo. E nesse dia, bem no aquecimento, eu tive um problema no posterior, tipo desgaste de bastante jogos e tal. E agora? Tomei uma injeção, fui pro jogo, amarrei o adutor lá do jeito que deu, enrolei a faixa, fomos pro jogo.
Acabou o primeiro tempo 2-1 pro adversário. 2-1, o empate era deles. Começamos o jogo no segundo tempo em cima. Aí consegui fazer 2-2. Aí logo em seguida foi expulso um jogador nosso. O campo lotado, um campo pequeno, difícil de jogar. Com a menos, pensei, né? Já era. Tipo assim, por nossos olhos não tinha mais como, porque fora de casa, campo pequeno, aquelas coisas, um a menos. Mas a gente não desistiu, né? Vamos até o fim, primeiro tempo, no finalzinho, sofri um pênalti. Deixa a bola pro Ângelo, no meio das pernas, o zagueiro caiu, é pênalti! 3-2 aos 47. Do grupo Tonani. Olha o 7 descendo, bola tocada aqui pro Ângelo, ajeitou pro Ribeiro, tocou pro gol, guardou! Sempre o placar que o jogo tem no primeiro tempo aqui no estádio Shopping em Itaporã. De virada é mais gostoso, né? Com certeza. Não é ser irônico, mas o adversário que me perdoe, mas time jogando com um a mais, ganhando de 2-1, empatando 2-2, era campeão. Não conseguiu segurar, não merece mesmo, não merece o título mesmo, né? E esse problema que você teve durante o jogo, você falou que tomou uma injeção. Sim. E conseguiu jogar, mas durante o jogo teve algum problema, alguma coisa, ou não sentiu nada? Não, depois durante o jogo não tive nada, porque também o corpo esquentou, né? A injeção fez efeito, fica até amortecido, né? A adrenalina então, também ajuda, né? E também ficar fora de uma final, você vai até com uma perna, né? E graças a Deus eu estava num ano muito bom. Eu fiz 16 gols naquele campeonato, tinha chegado na metade do campeonato ainda, e eu sabia que Deus ia honrar de alguma forma, sabe? Tipo assim, não era à toa que a gente tinha chego na final. A gente já tinha passado por alguns momentos difíceis no campeonato, mas fizemos a união do grupo, um grupo muito bom, assim, sabe? De companheirismo, de família mesmo. Até hoje a gente ainda tem o grupo nosso de WhatsApp. E a gente sabia que Deus chamava pra nós, e graças a Deus foi o título, consequentemente foi para a Copa do Brasil, aquelas coisas, sabe? Foi maravilhoso. Democrata de Governador Valadares, você disse que tem contrato com o Clube Mineiro, disputa o módulo 2 do Campeonato Mineiro, não é isso? Só para o torcedor entender. Aqui nós temos a primeira divisão, série A1, A2, A3. Em Minas, primeira divisão, módulo 1, Atlético, Cruzeiro, América e todos os mais, e módulo 2, mas da primeira divisão também, como seria a série A2 aqui no estado de São Paulo. Você chegou a fazer algum jogo? O campeonato começou, né? Sim, o campeonato começou, mas eu, infelizmente, na semana da estreia, eu tive a lesão no joelho, né? Eu rompi o ligamento cruzado, o colateral medial e machuquei o menisco. Na semana da estreia, aí infelizmente eu não pude nem estrear, né, pelo Democrata, mas graças a Deus tive uma boa cirurgia, tô tendo uma boa recuperação. A esposa está tratando direitinho aí, né? Demais. É um tratamento especial, né, especializado. E graças a Deus, assim, eu tive esse apoio, né, dela, ser especialista no que aconteceu comigo. Então a recuperação está sendo muito bem feita. Estou no 5º mês de recuperação, já tô bem evoluído assim em questão da lesão. Creio que mais 1-2 meses aí vamos estar 100%. O Democrata é um dos clubes tradicionais do interior de Minas Gerais. Qual é o projeto lá? A intenção é subir, não é só participar do módulo 2, né? Sim, é um time tradicional, um time que esteve muitas vezes na primeira divisão do Mineiro, né? É um time que tem uma estrutura muito boa, uma torcida muito grande. Na estreia mesmo lá deu 6.000 pessoas, né, no primeiro jogo. É uma torcida apaixonada, uma das maiores do interior de Minas. O objetivo é subir. Tinha um time muito bom também. Estava brigando ali para ficar entre os 4 para ir para o quadrangular. E eu creio que quando voltar aí o time vai vir ainda mais forte, porque vai poder inscrever mais jogadores e eu creio que a equipe que já tinha, mais alguns que devem contratar e aquelas coisas de diretoria, eu creio que vai brigar lá para subir. O Campeonato Paulista retorna na próxima quarta-feira, o Campeonato Carioca tem a sua final agora hoje,
né? Hoje é a final do Campeonato Carioca, já teve o primeiro jogo no domingo, o Flamengo saiu na frente. Alguma notícia que o Campeonato Mineiro vai retornar, tem alguma data, alguma coisa? O Democrata já falou, Regis, volta porque nós vamos jogar? Não, por enquanto ainda não tivemos notícias sobre a volta, né? Até ontem eu falei com o diretor lá, falou que não tem nenhuma previsão ainda, estão esperando a federação, está esperando o Ministério da Saúde, né, mandar alguma notícia, mas até agora não tem nada certo, não. Só para a gente entender isso, a minha pergunta, porque em Minas Gerais foi um dos estados que menos casos tinha até pouco tempo atrás. Liberou a abertura de comércio, de bares, como liberou aqui em Santa Cruz e retornou. O que aconteceu? Duplicou o número de casos e está meio complicado lá, porque não estava preparado direito, não tem leito, e não tem condições ali de cuidar dos pacientes. Por quê? Porque como não houve muito grave a situação no começo, deram aquela acomodada e depois complicou tudo. Esse vírus, na sua opinião, chegou para deixar o ser humano mais humilde? É verdade, né? É um vírus perigoso, né? Que eu creio que... Eu penso assim, eu tenho comigo, se todos nós se cuidarmos, lavarmos as mãos, usarmos a máscara, que é difícil, ir no comércio, quem necessita realmente, cuidar dos nossos idosos, eu creio que isso vai amenizar muito, muito, muito. Respondendo a sua pergunta, eu creio que a humildade cabe em todo lugar, certo? A gente precisa, assim, eu não creio que Deus, ou independente de religião, Deus castiga alguém, sabe? Eu creio que isso aconteceu para que a gente possa dar mais valor nas pequenas coisas, sabe? Na nossa família, nas nossas esposas, nos nossos filhos, porque a nossa vida é um estralo, infelizmente. Tantas pessoas que morreram através desse vírus, não pôde dar um abraço na sua família, não pôde falar um tchau. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, sabe? De abraçar nossa mãe, nosso pai, independente de qualquer coisa. Temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né? Porque a gente não sabe, infelizmente, o dia de amanhã pertence a Ele. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo as coisas certas, tendo um coração reto, para que dê tudo certo na nossa caminhada do dia a dia. Regis, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas respostas. Felicidade na sua carreira, que já é uma carreira muito, muito boa, tem muita história para contar. Aí. Se eu ficar aqui, acho que a gente faz um programa de 1 hora inteira só com as suas histórias, com certeza. E boa sorte no Democrata de Governador Valadares. E você vai cruzar com o Guarani de Divinópolis. Manda um abraço para a turma de Divinópolis, tá? Que eu morei lá há algum tempo. Muito obrigado mais uma vez. E se Deus quiser, a gente estará aqui numa próxima oportunidade, falando mais de Santa Cruzense, falando mais da sua carreira, do seu título futuro com o Democrata, né? Já estou profetizando. Amém. Não, eu que agradeço o convite de vocês. Que Deus abençoe, que o IBTV cresça cada dia mais e que seja um grande sucesso. Eu tenho certeza que já foi um sucesso nessa estreia. Muito obrigado ao Regis. E vamos então, para encerrar o nosso programa, tem um lance que eu separei da Santa Cruzense. Foi, não vou recordar o ano, mas um jogo contra o Tupã. Tupã estava pressionando, Santa Cruzense vencendo por 2-1. O Tupã pressionando, e aí aparece um modesto jogador na direita e faz isso que você vai acompanhar agora. O Modesto de volta. Fez o lançamento lá na frente, conseguiu encontrar o Virgulino. Fez a finta no adversário, o Virgulino. Aqui na direita do Modesto, a bola se encontra com o Virgulino, ele fez a finta no adversário, chuta cruzado e faz 3 para Santa Cruz.
Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí aos patrocinadores, ao Jocase e ao Supermercado Nardo, lá, os dois lá de São Pedro do Turvo. Muito obrigado ao pessoal também do Enzo Autopeças, né, que também acredita no nosso trabalho. E se Deus quiser, retornaremos na próxima quarta-feira, já falando de Campeonato Paulista, a primeira rodada pós-coronavírus, né, a primeira rodada, a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, além de outros assuntos e outras entrevistas. Uma boa tarde e até lá, se Deus quiser. A paralisação do mercado, causada pelo coronavírus, ameaça as micro e pequenas empresas brasileiras. Dependendo do tipo de negócio, uma boa alternativa para contornar a baixa nas vendas é o atendimento em domicílio, o famoso delivery. Por isso, separamos 5 dicas para o seu serviço de entregas. Capriche no atendimento. É preciso falar de maneira clara e objetiva, saber ouvir e conhecer bem a empresa para oferecer as melhores soluções possíveis. E tente manter os dados dos clientes atualizados para oferecer a cada um deles um atendimento personalizado. Cumpra os prazos de entrega. Trabalhar com entregas é lidar com expectativas. Além de rapidez, os clientes querem previsibilidade. É melhor informar um tempo de entrega que você pode cumprir do que prometer velocidade e deixar o freguês esperando. Diversifique os meios de pagamento. Além de dinheiro, ticket, cartões de crédito e de débito, o pagamento por dispositivos móveis é cada vez mais popular. Se informe sobre como incluir essa modalidade de compra na sua empresa e esteja preparado para os seus clientes. Ofereça horários flexíveis. As restrições causadas pelo coronavírus podem criar demandas em horários alternativos. Fique atento aos custos e reajuste seus horários de acordo com o movimento. Para terminar, divulgue a novidade. A internet é crucial na comunicação dos pequenos negócios. E em tempos de reclusão, ela é mais importante do que nunca. Por isso, o Sebrae separou um curso online gratuito para te ajudar a construir e monitorar a estratégia de marketing digital do seu negócio. Quando o coronavírus passar, o país continua. E com a força dos pequenos negócios, o Brasil vai se recuperar. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.